Oi, oi, boa tarde. Estamos aqui, vamos tratar do tema de ILPI, que são instituições de longa permanência. Nós estamos aqui com a Ana Paula, psicóloga, especialista na área, André também, proprietário de ILPI, e o nosso querido professor Vitor. Né? Vamos dar início a esse momento onde a gente vai trazer a maioria das dores, o tanto que é difícil para a gente, como empresário, como quem está do lado de cá, fomentar, deixar uma ILPI pronta para estar recebendo a população idosa. Então, André, você como empresário, conta para a gente qual foi sua maior dor que você encontrou neste caminho. Bom, muito prazer, meu nome é André, eu sou proprietário da Casa da Nona, que fica localizada em Valparaíso, Goiás, né? Montar um lar de idosos é uma decisão que requer muito estudo. Não adianta só a boa vontade, prazer e carinho, porque hoje você tem uma série de fiscalizações e regimentos e normas técnicas, né, que só depois de estudar todas elas você entende a necessidade de cada uma. Sim, a Ana Paula, ela entrou com a gente nessa questão de estar nos auxiliando. Nós tivemos muita dificuldade em relação à vigilância sanitária, a estar se adequando à RDC, e ela veio trazendo um novo olhar técnico mesmo. Ana Paula, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Sim. Boa tarde, né? Sou Ana Paula, sou psicóloga, sou gestora institucional há 16 anos, né? E hoje eu estou à frente, né, prestando uma consultoria dentro de uma elaboração de uma ILPI. Concordo um pouco com o que o colega está trazendo. Há uma dificuldade muito grande hoje em fazer a adequação, né? O primeiro passo para fazer toda essa organização vem dentro da adequação, dentro das normativas que temos, que são resoluções, né, que vêm padronizadas já. Então, quando se começa a trabalhar, né, começa a elaborar um projeto, uma proposta de montar, né, uma ILPI, o primeiro passo que se dá é justamente ter muito conhecimento sobre essas resoluções. E é importante que esse conhecimento ele seja um conhecimento de todos os envolvidos nesse projeto, porque envolve-se arquiteto, envolve-se engenheiro, envolve-se, né, profissionais da área mesmo. Então, todos eles têm que estar muito bem alinhados, porque a partir do momento que você dá o ponto de partida, né, para poder elaborar esse projeto, para submetê-lo à vigilância sanitária, que é o primeiro passo diante de qualquer coisa, é o PBA, né, o Projeto Básico Arquitetônico. Então, esse projeto é ideal que ele já vá bem estruturado, bem certinho, né, com o desenho do arquiteto, dentro da proposta, porque ali aquela primeira aprovação é o primeiro grande passo de abertura. Né? A partir daquele momento que a gente tem a aprovação do PBA, a gente tem a possibilidade de começar a, de fato, implementar a ação. Né? E é, sim, Maria Cristina, um grande desafio para os empresários. Por quê? A gente está falando já de um contexto que é de normativas que são confusas às vezes, né, defasadas, porque hoje a gente está aqui com a gente, né, que é a referência do DF, e estamos com o nosso colega que é uma referência do Goiás, e que, por vezes, tem um determinado, como que eu vou explicar, diferencial, né, principalmente nos agentes fiscalizadores. Então, assim, e isso, quando você começa a entrar com um projeto, que ele começa a dar problema, o seu custo vai aumentando, porque toda vez que ele bate e volta, você tem um custo para refazer isso aqui, entendeu? Então, assim, o grande passo que eu oriento sempre é, deixe o seu projeto básico arquitetônico bem estruturado, bem dentro da normativa, da resolução, que você vai conseguir avançar bem e ter pelo menos assim, um mínimo de diminuição nesse custo, porque a partir dele é que você vai conseguir, de fato, pôr em prática a construção, né? Então, assim, a gente está falando agora, né, nesse espaço de como começa, como que isso começa? Né? Então, começa por aí. Acho que o colega tem passado por isso, né? Pode falar um pouco na prática mesmo. A gente agora já conseguiu avançar na nossa proposta. Porque não é só vigilância sanitária, né? Você tem bombeiros, você tem os dejetos que você precisa
fazer o descarte correto, da forma Sim. correta. Você tem a parte de lavanderia, você tem a parte da limpeza, né? E a própria normativo é elaborado por pessoas que conhecem da teoria Sim. de cuidar de um idoso e não da prática real. Sim. Então, a divergência do projeto para a realidade é bem grande. Lógico, muita coisa dá para implementar, mas tem coisas que acabam inviabilizando algumas partes, né? Principalmente com relação a demandas que exigem que logo no início você tenha uma estrutura toda montada já, e muita gente não tem essa condição financeira de começar já com tudo bonitinho, como preconiza a lei. Quando chegou a proposta, que eu iniciei o trabalho bem no início, onde iniciou a construção da nossa instituição de longa permanência, eu me deparei com um cenário onde eu não conhecia nada. E eu não tive onde buscar essas informações. Eu fiquei travada, eu falei assim, e agora, para onde nós vamos? Eu acho que falta hoje um direcionamento, algo para estar auxiliando não só o empresário, mas a sociedade em si, porque quando a gente tem o conhecimento, acho que tudo fica mais fácil, fica mais harmonioso. E a parte humana também, acho que fica assim muito de fora, para quem vê ali somente aquelas normativas, legislação, a escada disso, porta daquilo, a gente deixa também você não sente a parte humana, né? Na verdade, o acolher. Falta um fluxo organizacional. Por exemplo, ninguém te diz qual é o primeiro passo e qual é o passo seguinte. Você tem que ir descobrindo literalmente, batendo cabeça, de porta em porta, é aqui, não é, volta, vai, retorna, projeto vai, projeto volta. Às vezes quem analisou o projeto pede uma coisa, quando chega para o outro analista já o entendimento é diferente, porque muita da regra é subjetiva. Então, depende do entendimento da pessoa que está analisando o projeto. Então, às vezes você cai, e também na atualização das normas. Eu mesmo estou com um problema agora junto aos bombeiros, que houve uma série de atualizações, e mesmo a casa já tendo o alvará de funcionamento dos bombeiros, eu tive que passar por uma adequação completa na documentação. Isso gera um custo, gera tempo. Sim. E a morosidade atrasa todo o caminhar do processo, né? Maria, eu posso puxar para mim um pouquinho? Por favor. Gente, só para situar o pessoal que está vendo aqui a gente, esse nosso bate-papo, esse nosso podcast, ele faz parte de um projeto extensionista. Os alunos estão pondo em prática alguns conhecimentos. E quando o André e a MC, eu chamo a Maria Cristina de MC, quando eles me procuraram no começo do semestre, eles disseram, olha, a gente quer falar sobre compliance voltada para ILPI, né? E eu achei um tema interessante, porque eu confesso, eu entendo a parte de compliance, governança, mas eu confesso que eu não entendia muito dessa parte, né? E aí foi também um desafio, porque para nós professores que somos orientadores de projetos extensionistas, eu já lancei lá no nosso sistema 86 projetos. Já orientei entre projetos presenciais e remotos 86. Mas cada projeto é um desafio. Então, assim, nas primeiras aulas que eu sentei para conversar com a MC, com a Maria Cristina e com o André, a gente conseguiu alinhar, graças a Deus, e a coisa foi andando. Então, o nosso projeto tem sido nesse sentido, né, de ver como é que é essa compliance aplicável às ILPIs, porque há uma série de normativas e tem também ISOs, né, André? Tem algumas ISOs voltadas para... porque quando a gente fala em compliance é conformidade. Sim. Você está em conformidade com leis, Constituição, normativas, resoluções e ISOs. As ISOs são excelentes parâmetros, tá? Então, assim, foi o que até nos ajudou. E essa complexidade que o André trouxe, que a MC trouxe também, eu fiquei assim, impressionado, a quantidade de normas. O que eu tenho a perguntar agora, André, nesse momento, para os nossos convidados aqui, a Ana Paula e tal, como é que se dá essa fiscalização? E quais são as eventuais sanções para caso uma norma não seja respeitada? Bom, as fiscalizações podem ser pontuais, né, em caso de denúncia ou qualquer coisa,
e anualmente tem o acompanhamento por parte da vigilância sanitária, né? Eles cobram muito que a gente mantenha atualizado todos os manuais, os POPs, que são procedimentos operacionais, né? Eles têm um questionário hoje que ajuda bastante, que é o ROI, que é um questionário onde eles vêm pontuando a ILPI sobre cada um dos itens fiscalizados. Ele é feito anualmente, então? Ele é feito anualmente. E esse ROI tem sido de grande valia porque ele começou a dar um norte para você seguir, né? Porque o que acontece? Tem muita normativa. Para você ter ideia, hoje, para uma ILPI, são mais de 79 documentos. E essas normativas estão espaçadas, espalhadas, não tem um documento único orientador. Não é um documento único, nem específico. A RDC trata a RDC 502, ela trata no mesmo balaio uma ILPI e uma clínica de reabilitação. E são completamente distintas. Então, assim, o correto era que tivesse normativas específicas para cada área. Até porque o que vale para uma ILPI não vale para uma casa de reabilitação. São contextos totalmente diferenciados. Mas, me desculpe, mas assim, eu concordo muito com o que a Maria está trazendo. Falta um roteiro base, né? Porque assim, vamos pensar, é muito fácil. Um empresário vem aqui e tem um sonho. Bom, eu quero abrir uma ILPI, né? Mas assim, esse empresário, ele vem, digamos assim, o que vem à frente? Vem o desejo de ofertar um serviço, de ter um espaço para ofertar um serviço de cuidado, ok? Isso é o que vem ali. Só que quando a gente vem buscar como que eu vou realizar isso? Como que eu vou trabalhar? Como que vai começar tudo isso a acontecer, né? E aí eu sempre brinco, a gente chega às vezes em espaço, chega numa, igual, como é o nosso espaço hoje. É uma casa linda, ampla, grande, com jardim maravilhoso e tudo. Então você chega ali e você fala assim, tá tudo certo para abrir, né? Só que não. Aí é onde a gente começa a esbarrar nos entraves, né? Que nós temos hoje das adequações necessárias. Concordo que adequações elas têm que ser feitas. A gente está tratando de idosos, né? Só que, por vezes, o André trouxe isso bem, tem muita coisa que não se encaixa dentro daquilo que pede. Por quê? O fiscal, às vezes, ele não tem um pé da situação da operação prática do roteiro do que é o dia a dia. Entende? E assim, como a resolução ela é muito confusa, porque é isso. Uma coisa é você trabalhar dentro com uma LPI de idosos, você tem um procedimento padrão, você tem aquela organização e tudo, que é o quê? Uma proposta de residencial, né? Essa é favorecer uma residência, você está trazendo o idoso para uma outra residência, você tira do espaço dele para... Uma outra coisa é trabalhar com recuperação de dependência química. São dois nortes, né? Distintos, entende? Que aqui ainda cai um pouco para a saúde. Então, até a própria resolução, ela é muito confusa ainda nesse processo. A 502, você fala, a 502. Né? Ela foi emanada de quem propôs essa resolução? A Anvisa elaborou, né? Ela substituiu a 283, saúde, né? Que já foi uma atualização, mas mesmo assim, ela é de 2021. Sim. E hoje a gente sabe que um documento de 2021 já passou por N modificações. Já se passaram 5 anos, né? Inclusive, nem havia previsões, como a gente passou por pandemias, que as instituições tiveram que se adaptar sem ter um norte, porque foi tudo na cara e na coragem. Não tinha previsão. Então, assim, normativos existem, são muito bons. Eles ajudam em 80%, 90% dos casos. Mas eles também têm que entender a realidade de que às vezes tem coisa que não é aplicável. Sim. Isso que vocês falaram, tanto a Ana Paula quanto o André, essa diferenciação, né, entre ILPI e casa de reabilitação é notória. Sim, né? Sim. Então, assim, eu espero que isso que a gente está conversando aqui agora, né, com pessoas gabaritadas, que isso chegue ao conhecimento das pessoas que decidem. Né? Para adequar corretamente cada normativa para cada coisa. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque chega a vigilância sanitária, fala uma coisa, aí chega o bombeiro, fala uma coisa,
Aí chega a administração, no caso a prefeitura, o município, e fala assim, não, peraí, isso aqui também não pode. Então um tá falando alemão, o outro tá falando grego, o outro tá falando italiano. Sim, então assim, juntar os órgãos públicos em prol de algo que é real hoje, que é o envelhecimento da população, que já é muito maior do que há 10, 15 anos. Da longevidade da população. Sim, da longevidade, de trazer para a nossa realidade o tanto que a nossa população está envelhecendo e a gente não ter uma normativa única que nos direcione para fazer de forma correta, rápida, para a gente do lado de cá ter segurança e para os familiares que vão trazer, os idosos também estarem tranquilos de que eles vão estar sendo bem cuidados. Sim, claro. E uma outra coisa também é que eles têm que parar de caracterizar todo mundo como se todo mundo trabalhasse de forma errada. Sim. Às vezes você trabalha de uma forma errônea, sim, mas por desconhecimento né? da normativa. Às vezes até porque a normativa é escrita, muitas vezes, por pessoas técnicas, e quem está no operacional não tem esse nível de conhecimento. Sim. E também o inverso. Às vezes a pessoa que tem no operacional tem um conhecimento que não consegue transmitir tecnicamente para o papel. Né? As instituições de longa permanência têm um caráter social importantíssimo, porque elas desoneram o Estado da obrigação de cuidar daquele idoso. Só que, às vezes, algumas vezes, elas são tratadas como vilões da história, né? Porque caracterizando que você está querendo subterfúgios para pegar a renda do idoso ou qualquer coisa assim do tipo. E quando, na verdade... É um estereótipo desagradável isso, né? A maior prioridade das instituições de longa permanência é fazer a socialização dos idosos e manter uma qualidade de vida para eles. Possibilitar a qualidade de vida, né? Mas, assim, um ponto interessante que eu acho que vale a pena entrar para o debate é porque nós estávamos conversando isso, acho que, enfim, já faz um tempo mais. Agora, nós estamos num momento que está tendo uma abertura, né? Uma abertura de entender justamente esse processo, André. Que a população está envelhecendo e não tem aonde colocar essa população, né? Então, assim, nós já temos uma referência anterior, que são os lares, né, dos idosos, que vem muito dessa questão pública, né? E agora está vindo esse movimento forte que é das instituições privadas, né? Então, assim, hoje o DF está contemplando uma média de uns 9 residenciais particulares, privados de idosos, né? Então, assim, a partir daí que você está tendo essa abertura e a sociedade está começando a compreender e, mais do que isso, aceitar. Porque a gente tem que lembrar também que, além dessa questão que ele está trazendo, que é muito interessante, que é falar que, às vezes, as pessoas, né, quem está de fora entende que como se o que a gente está querendo é pegar o dinheiro do idoso. Não é pegar o dinheiro do idoso. É um cuidado extensivo com o idoso, né? E aí, isso agora está começando a abrir esses espaços, tanto que, né, hoje você tem já um público que consegue, de fato, comprovar que o melhor para oferecer, a melhor qualidade de vida, de estimulação, de assistência, né? Porque se o idoso, ele vai estar ali, ele é residente, mas ele vai estar o tempo todo assistido, tendo a possibilidade de ter uma equipe multidisciplinar que vai estar olhando por ele. Entende? Então, assim, há uma importância muito grande nesse processo. Sem dúvida. Eu gostei do termo equipe multidisciplinar. Conta aqui pro pessoal, Ana Paula, por gentileza, que tipo de profissional tem que estar lá? Enfermeiro, médico, dentista, não sei. Conta pra gente, que tipo de profissional tem que estar lá na ILPI? Então, quando se fala em equipe multidisciplinar, é justamente assim, é uma oferta, né, de vários olhares profissionais, né? Para uma unidade de residência hoje, a gente conta com o quê? Com uma equipe base, vou falar uma equipe base aqui hoje. Um enfermeiro coordenador, tá? 2 técnicos de enfermagem, para começar, tá? Base, assim, abrindo o residencial, que a gente está falando abertura, né? Cuidadores em saúde. E aí você vai trazendo a fonoaudióloga, um fisioterapeuta, uma psicóloga,
um educador físico, um musicoterapeuta, um nutricionista, entende? Porque essa equipe, ela vai prestar essa assistência àquele idoso, fazendo as estimulações necessárias, né? Porque a proposta é dar qualidade de vida. E como que você dá qualidade de vida? Assistindo, vendo e estimulando justamente aqueles pontos que às vezes estão precisando de atenção. Né? Então, assim, hoje a gente tem basicamente o Alzheimer e a demência, que são o que mais acometem, né, André? Os idosos hoje, quase 90%. Então, essas duas patologias, elas têm, de fato, o que a gente chama de sintomas. Né? Então, vem sintomas tanto de cunho, né, de agitação, de tudo, ou são doenças, inclusive, que são bem agressivas. Quando você tem um trabalho, você pode, de uma certa forma, fazer um controle e dar um conforto para aquele idoso. Bacana. Entende? E aí, através da equipe multidisciplinar, cada um aplicando a sua técnica, que vai possibilitando ter essa oferta dessa qualidade melhor. Eu mesmo, por exemplo, tive a felicidade de ter um retorno de um familiar de um dos residentes falando que em 15 anos ele nunca viu a mãe dele em um estado de saúde mental tão bem quanto ele viu agora que ela está no nosso residencial. E assim, não é só pelo cuidado em si, é pelo convívio. Ela tem contato com outros idosos, ela socializa melhor, né? E isso é muito importante. Eles têm uma carência muito grande de conversar. Às vezes você chega lá e eles querem só bater papo. Só bater papo. Aí você senta e passa a tarde inteira lá rindo com eles. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa do André e eu fiquei apaixonada. Confesso assim, é que a gente fica muito assim, quem tá de fora, assim, é um asilo. Gente, pelo amor de Deus, não é asilo. Asilo é muito pejorativo. Então, assim, eu cheguei lá, eu me deparei com acolhimento, eu vi as idosinhas com as unhas pintadas, batendo papo, outros jogando. Eu vi os alimentos serem preparados de forma tão correta, tão limpinha. E eu vi o carinho dos funcionários. Isso leva uma tranquilidade aos familiares, sem dúvida, né? Leva. E, assim, de certa forma, eu saí de lá emocionada, saí muito feliz, saí na expectativa de ver também o nosso residencial funcionando. Então, o André já tem o nona, para quem não sabe, é avó em italiano, nona, né, com 2 N-O-N-N-A. Já tem um certo tempo, né, André? Nós estamos funcionando há 3 anos. E o da MC vai... Estamos querendo inaugurar agora dia 30. Olha aí, receber nosso primeiro idoso. Como é que vai chamar lá? Living Residencial. Pronto, vai ser onde? Aqui, descendo o Yacht Club. Pronto. Setor de mansões isoladas norte. Gente, uma coisa que eu pergunto aqui para vocês, e também estendo a nossa querida convidada, Ana Paula, uma baita profissional aqui, que se expressa tão bem. Não, o povo que eu admiro é psicólogo, eu confesso. Eu admiro. Então, assim, na vivência, que tanto do projeto extensionista que a gente está fazendo agora, quanto disso que vocês estão trabalhando, tá? Houve alguma situação, a gente pode dizer mais marcante, porque o André já citou aqui algumas dificuldades, reforçado pela Ana Paula. Houve assim uma coisa mais marcante, por exemplo, a MC falou agora, das unhas pintadas, das idosas, a conversação, muito legal. O que vocês podem trazer mais para esse nosso bate-papo aqui? A vivência de vocês vivem nessa área, eu não. Então eu quero saber também, eu tenho interesse. Olha, professor, eu te digo que a maior dificuldade é o retorno da informação. É o contato com as áreas. Você é muito demandado. Você tem que cumprir todas as normativas, mas na hora que você entrega tudo para receber o retorno, você tem que depender da boa vontade e do prazo, que muitas vezes chega a 90, 180 dias. É muito tempo. É um prazo muito grande. Aí quando volta com 90 dias, ele volta com um problema, você tem que refazer todo o projeto, mudar. E aí, às vezes, eu, por exemplo, estou com um projeto de expansão que está dependendo de uma autorização do bombeiro que está há 4 meses tentando uma autorização. E assim, já foi para uma instância, volta com correções, aí nesse meio tempo o sistema do bombeiro foi atualizado normativas, e aí você tem que adequar todo o projeto novamente. Isso, você fica refém, e ao mesmo tempo
eu estou com idosos querendo entrar na casa, que eu poderia estar ocupando outros espaços, mas que eu dependo deles para conseguir adiantar o processo. Porque dependo da liberação do bombeiro para passar pela vigilância, para poder passar pela obra, para passar por uma nova fiscalização, para ver se está em adequação ao que foi autorizado, para depois ser liberado para uso. Quem sabe se as autoridades conseguem diminuir essa burocracia, né? Misericórdia. A burocracia no país, infelizmente, é o que atravanca muito. E isso prejudica muito o empresário, porque assim, a cada ida e vinda é um É custo custo. que está gerando. Né? Isso é verdade, que a Ana Paula está falando. A gente estava conversando ali, no nosso aquecimento, digamos assim, preparatório aqui, a Ana Paula falou exatamente isso, não foi, Ana Paula? Isso dificulta muito, então é um entrave muito grande. Então, se o empresário ele não está preparado com, digamos assim, que ele não tem elaborado um fluxo, né, de caixa para poder sustentar, o projeto dele para no meio do caminho. E eu sinto muito pelo André, de estar não podendo receber e nem fazer uma extensão, porque ele está com uma trava, literalmente, de um órgão que muda e não está dando atenção peculiar àquilo ali que está, né, dentro do andamento. Então, assim, o que eu reforço hoje aqui, né, é justamente, acredito que buscar sempre a informação quando você vai abrir um processo, né, ler, embasar, e assim, que as autoridades, elas realmente começam a contemplar, né, os empresários, enfim, instituições que querem tá tendo essa proposta, né, de aumentar as ILPI pelos estados aí, pelos cidades. E entendam a urgência desses processos. Entendam a urgência para isso. Sim, né? sim. Porque é necessário. A população está envelhecendo de forma muito rápida. E me diga uma coisa, quem vai começar do zero um ILPI, onde que essa pessoa vai buscar as primeiras informações? Na RDC 502 da 502, Anvisa. que foi a Ana Paula falou, né? Isso. É o primeiro passo. Em conjunto, você vai ter que procurar normas do bombeiro, uso do solo, junto à prefeitura. Você vai ter que ver se a área que você vai construir, se o loteamento permite o uso comercial. A pesquisa de viabilidade, então, né, de funcionamento. São uma série de informações que tinham que ser mais claras. Mais claras, né? Tinha que existir realmente um passo a passo. Siga esse passo. Hoje em dia não tem. Tanto é que existe muita empresa especializada em consultoria nessa área, né? Nessa área. Acho que a pesquisa de viabilidade é a primeira. Aqui trazendo para o DF, né? Hoje o que se faz é isso. Você está ali, você achou o seu espaço, né? Se não vai, enfim, vai construir ou não. O primeiro passo é você fazer a pesquisa de viabilidade. Você tem que ver, porque o DF tem os lugares certos onde cada coisa pode funcionar. Sim. Então, você tem que fazer a pesquisa de viabilidade. O plano diretor, chama tipo plano diretor, alguma coisa assim, né? Não, é a viabilidade de funcionamento mesmo. Você faz uma consulta pela administração se aquela atividade pode funcionar naquele local. O primeiro passo é esse. Aí, se pode funcionar, aí você vai começando a trabalhar em todos os outros contextos, envolvendo arquiteto, engenheiro, toda essa equipe para começar a fazer esse desenho. A coisa não é simples, né? Não é. Não, mas eu acho, por exemplo, quando o André trouxe esse tema, a baila, né, trouxe ao debate, a possibilidade de fazer sobre isso, e eu vi que ele tinha muito interesse. Não era uma coisa assim, vou fazer só o projeto só por fazer e ter a minha aprovação na disciplina garantida. Não, eu vi que ele abraça a causa. Sim, né? Sim. E aí eu comprei a ideia também, e depois nós recebemos, porque de início o André ia fazer sozinho. Depois recebemos um belo reforço, né, da nossa querida Maria Cristina, mais uma vez eu chamo de MC, que são dois alunos excelentes, assim, não falo porque estão na minha frente, mas é porque eles fizeram de bom grado. Eles fizeram querendo fazer a coisa, porque vivenciam, porque gostam da coisa. Então, vocês estão de parabéns. Estamos já com o nosso tempo está curto, mas assim, eu vou passar a bola. Quem vai fechar é a nossa mediadora, né? Então, assim, né, Maria Cristina, como é que você... Sim, estou feliz. Foi um bate-papo muito gostoso. Trazer a forma como o poder público trata essa nova realidade, como que a gente vai, as ideias que a gente tem para estar fomentando, para estar ajudando a nova população que está surgindo. E eu agradeço, André, agradeço muito a Ana Paula, excelente profissional. Acho que foi uma das contratações mais acertadas que nós tivemos, né? O professor também pela oportunidade, a universidade.
E estou muito feliz. Espero que esse podcast, que esse estudo que nós fizemos sobre instituições de longa permanência, que ela siga, né? Que a população pode sim estar sendo beneficiada. Os nossos idosos precisam de um olhar e um carinho especial. Sem dúvida. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado a todos.